Olá, boa noite, dona Aline. Seja bem-vinda à nossa live. Eduardo está por aí? Que bom. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma grande live. Vamos falar aqui sobre DeFi, contratos inteligentes. Lembrando a todos que o nosso evento está programado para o próximo dia 27 de novembro de 2021, Start Crypto, no Centro de Convenções da Bahia. Ok? Estamos aguardando aí a nossa convidada entrar. E já já nós vamos começar, ok? Mais 2, 3 minutinhos aí a gente já começa. Vamos chegando, pessoal. Nossa convidada acabou de chegar na sala. Hoje o assunto é bastante interessante, né? Vamos falar de DeFi, de contratos inteligentes, finanças descentralizadas, onde a nossa convidada, eu vou deixar que ela se apresente, a Solange Gueiros. Ela é especialista no assunto e vai falar um pouco pra gente sobre esse grande universo aí, ok? Eu vou convidar ela aqui e vamos começar. Olá! Oi, tudo Oi, bem? Solange, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu só não estava Beleza. preparada para Instagram porque normalmente eu faço pelo YouTube. computador, né? E o Instagram me faz ser no celular. Vamos ver se minha bateria vai aguentar. Vamos lá, vamos correr. Bem, Solange, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para fazer uma palestra sobre DeFi no nosso evento, né? Fico muito feliz com isso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a live, para falar aqui para a nossa comunidade um pouco sobre DeFi, sobre contatos inteligentes, sobre finanças descentralizadas, tá? É uma honra e um grande prazer para nós estar recebendo você aqui. E aí eu vou deixar agora com você para você se apresentar, né? E a gente ao longo vai tentar passar para o pessoal de uma forma simplificada o que é esse DeFi que todo mundo ouve falar, mas muita gente ainda não sabe o que é. Então eu queria que você se apresentasse Muito bom. e a gente começa. Tá ótimo. Então, bom, meu nome é Solange Gueiros. Obrigada, Thelma, adorei ver sua mensagem aí. Eu sou desenvolvedora blockchain agora já posso dizer que faz tempo, né? Eu comecei aí no início de 2017, eu amo fazer smart contracts, assim, conheço muito Ethereum, né? E basicamente de lá para cá eu comecei fazendo trade, porque eu já fazia trade em bolsa de valores antes, comecei a fazer smart contracts e comecei a dar aula. Eu tenho uma facilidade grande aí de dar aula, eu gosto muito, eu tenho um prazer gigantesco em mudar a vida das pessoas, fazendo com que as pessoas aprendam mais e principalmente que elas aprendam sobre esse universo do blockchain, porque eu vejo que, assim, para mim o blockchain ele vai mudar o mundo e eu quero que as pessoas realmente façam parte dele. Davi, eu não sei se o seu áudio tá alto, porque tá vindo um retorno tão grande para mim, que eu acho que não é do meu. Deixa eu Eu tô tentar ouvindo um baixar eco aqui um de mim pouquinho mesma. o meu É, microfone. Vê se melhora aí. ou talvez o que você tá ouvindo, né? Acho que melhorou sim. Tá, Melhorou? sim, ótimo. Então é isso, realmente eu gosto muito de fazer smart contracts, gosto muito de ensinar isso para as pessoas, então ensinar todo o universo blockchain, especialmente
a parte de smart contracts para desenvolvedores. E finanças descentralizadas em 2020 foi o máximo do que acontecia, a gente pode falar no Ethereum, né? Basicamente porque, assim, até em termos de pandemia, tudo que aconteceu começou a girar em termos de finanças descentralizadas. Então isso é muito forte. Então acho que é disso que a gente vai falar um pouquinho mais. Ok, ótimo. Então vamos lá no início. O que quer dizer DeFi? O que são DeFis? Então, muito bom, né? Vamos começar pelo próprio nome, né? Então, DeFi, que é Decentralized Finance, que a tradução é Finanças Descentralizadas. A gente tem duas linhas de DeFi. Primeiro, começam-se a ser reproduzidos em blockchain instrumentos financeiros do mundo tradicional. Só que mesmo esses instrumentos, acontecem aí de uma maneira diferente, porque a gente não tem horário de fechamento, né? Então, eles acontecem 24/7. Sim. Então, tá aí o tempo inteiro, né? Então, essa é a primeira coisa que acontece. Então, a gente pode comparar como começou a internet, que no início a gente pode tentar reproduzir coisas que a gente fazia no computador fora da internet e a gente tenta fazer na internet. Mas com o tempo surgem daí coisas que a gente só faz pela internet. Surgem produtos, surgem soluções específicas para a internet. E da mesma forma foram com as finanças descentralizadas. Então a gente tem outro tipo de produto que só funciona dentro de blockchain, só faz sentido como finanças descentralizadas. Então a gente pode falar dessas duas linhas, né? Outra coisa importante também é a gente pensar em dois termos. Um termo é Money Legos e o outro termo é Open Finance. Então, quando a gente fala em Money Legos, é que muitas digamos, desses produtos, desses protocolos ou produtos que a gente tem nas finanças descentralizadas, eles são componentes que você pode juntar um no outro e criar um produto novo seu com uma ideia nova. Então, você pega coisas que já existem, cria um novo usando os que já existem. Então, você aprimora, isso cresceu muito. Né? Ou aprimora ou cria outro. Sim, a gente não está falando só de aprimorar, a gente está falando de novas soluções. Então a gente pode falar, por exemplo, que o DAI, que é a stablecoin DAI, feita pela MakerDAO, é um dos primeiros protocolos que a gente vai falar, olha, isso aqui é finanças descentralizadas. E o DAI, ele é usado por diversos outros produtos que surgiram depois. Então, quando a gente fala, e eu falo um pouquinho do que é cada um já, mas quando a gente fala em Uniswap ou em Compound, a gente tem um monte de coisa que não existe sem o DAI. E até para, assim, vamos falar do início, né? O que é o DAI, né? Então, o DAI, ele é uma stablecoin, 1 para 1 com dólar. Então, um DAI é igual a $1. Só que, assim, para você emitir DAIs, você tem que ter garantias de outros ativos que valham mais do que aquela quantidade de DAI que você está emitindo. Então, por exemplo, se você quiser emitir 100 DAIs, que são $100, você tem que ter ativos que pelo menos estejam valendo 150 DAIs. Mas assim, o ideal é que eles... Isso, é um colateral que a gente fala, é o colateral, Mas você tem que ter mais que isso, porque se chega a 150... eles vão te liquidar se cair para 149. Então, o ideal é que assim, você quer emitir 100, você tem que ter ativos que valham 200, 300 para ter uma garantia para você, né? Então, isso é o DAI. Então, imagina que assim, por que a gente precisa disso? Porque é importante ter também uma moeda estável no meio do universo cripto, porque quando a gente pensa nas criptos em geral, elas são muito voláteis. Mas nem todo mundo quer estar o tempo inteiro exposto à volatilidade da criptomoeda. Então, a alternativa para que você não traga o seu dinheiro para o mundo tradicional é que existam as stablecoins. Então, a DAI foi a primeira dessas. E depois existem outras que são mais centralizadas, então que o próprio colateral ele é depositado em alguma empresa centralizada, como a gente pode falar do SDC, ou o SDT, que é o Tether, dólar, que até é uma grande controvérsia do quanto eles têm realmente de colateral, né? Todo ano e a gente até tem, por exemplo... Aí. Todo ano surge uma polêmica.
É verdade. A gente tem, por exemplo, o BRZ. O BRZ é uma stablecoin de real, criada pela Transfero. Então, a gente tem uma empresa que tem todo o colateral do BRZ, mas mesmo assim ele é um instrumento, é uma forma muito grande. Ele é usado mais fora do Brasil, porque muitas empresas fora do Brasil que têm que pagar contas em real, elas trazem o dinheiro delas para o Brasil usando o BRZ. Então, ele tem uma utilidade muito grande. Eles também já têm algumas coisas relacionadas com finanças descentralizadas, né? Estão entrando agora nesse meio. Então, aí são algumas das utilidades. Então, ter stablecoin é a base. Você precisa de stablecoin. E aí sim a gente vai para os produtos que usam essas stablecoins e utilizam também os próprios, aí as próprias criptos mesmo, né? Que seja um Ether, que seja qualquer outra cripto. Então, a gente vai para uma das que eu citei. Então, vamos falar do Uniswap. Da Uniswap, que é Então, muito falado Uniswap por aí. Uniswap é famoso, né? E o que é a Uniswap, né? Primeiro, a Uniswap ela é uma exchange descentralizada, mas ela é um tipo especial de exchange descentralizada. Porque as primeiras exchanges descentralizadas, elas surgiram da mesma forma que uma exchange, então, centralizada, que é como? Com livro de ofertas. Então, a gente tem, o livro de ofertas é uma lista de compradores, pessoas que querem comprar algum ativo, uma lista de vendedores, as pessoas que querem vender. Então, quem quer comprar pelo preço mais alto, na hora que isso bater em quem quer vender pelo preço mais baixo, a gente tem um match de comprador-vendedor, acontece um trade. Então, é assim. Agora, imagine que cada pessoa, ou cada ordem dessa lista de compras teria que estar no blockchain. Então, a gente tem que fazer uma transação para colocar uma ordem no blockchain. E da mesma forma, se você quiser alterar o valor, você tem que fazer outra transação. E então isso acaba assim, mesmo num blockchain de 15 segundos como o Ethereum, fica inviável, o blockchain fica lento, não tem escalabilidade e tem uma taxa altíssima para você simplesmente mudar uma ordem. Então, não é viável fazer esse tipo de exchange descentralizada baseada em book de ofertas em blockchain. Algumas blockchains mais rápidas ou diferentes, como a Solana, tem isso. Mas não no Ethereum, que é onde está a parte mais forte das finanças descentralizadas, né? Então aí surge o conceito da Uniswap, que é o conceito do Automated Market Maker, ou AMM, que a gente fala, que é o provedor. Então, o Market Maker é o cara que provê liquidez em um mercado. Então, ele põe ativos no mercado, deixam lá, para que outras pessoas possam comprar e vender. Agora, imagina que isso é feito de maneira automatizada. E aí a gente tem também que pensar que como essa automatização, a gente tem o que a gente chama de pool de liquidez. Então, um pool de liquidez é como se fosse um depósito de duas, ele é sempre de parzinho, tá? Então, a gente tem duas criptos. Por exemplo, a gente pode falar que então, eu acho que a voz que tá, eu tô vendo o Harrison aqui, a voz que tá dando retorno ainda é a sua, viu, Deide? Eu acho que você tem que abaixar, não o microfone, eu acho que é o seu alto-falante, o que você tá ouvindo. Alto-falante? Deixa eu ver aqui. O volume que você tá ouvindo, não que você tá falando. Não é o meu, porque eu tô com fone, tenho certeza que o meu não tá dando retorno. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho. Melhorou? Melhorou, eu acho que sim. Ok. Parece que agora sim. Tá melhor? Acho que sim. Boa. Então vamos continuar. Então quando a gente está falando assim desse parzinho, né, do pool de liquidez, então eu estava falando, por exemplo, do DAI. Então vamos fazer o parzinho do DAI com Ether. Então a gente tem os dois lá. Significa que as pessoas que fazem parte desse mercado automatizado, então que provém liquidez, essas pessoas elas vão depositar as duas criptos. Você tem que depositar o DAI e depositar o Ether. Em que quantidade? Numa quantidade que uma seja equivalente à outra. Então, por exemplo, hoje, mais ou menos, que um Ether é igual a 2.000 DAIs. Então, você vai depositar um Ether e 2.000 DAIs. Deixa lá parado. Tá? E por que você deixou lá parado? Porque outras pessoas vão comprar e vender. Então, o cara, ele tem DAI e ele quer comprar Ether. Então, ele vai entregar os DAIs dele e vai receber um pedacinho de Ether. Tem outro cara que é o contrário. Ele tem Ether, mas ele está precisando de DAI no momento.
Então ele vai vender o Ether dele, vai depositar mais Ether no pool e ele vai tirar os DAIs de lá. Então essas pessoas que estão fazendo os trades. O que você que colocou o seu DAI e o seu Ether para ficar lá parado vai ganhar com isso? Qual a vantagem disso? Você vai ganhar as taxas. Então você ganha, de cada trade que acontece, você ganha 0,3% das taxas. Então essa é a taxa, né? E essa taxa vai para os provedores de liquidez. Para quem está fazendo esse papel de AMM, de mercado automatizado. Então é isso. Vale a pena você participar de pools de liquidez para ganhar as taxas do pools. E isso começa a crescer, né? Vira um outro negócio. Lembra que eu falei do Money Legos? Então, por que é Money Lego? Aí surge, por exemplo, outra aplicação que procura, não só da Uniswap, mas que procura outros protocolos, outros produtos que têm esses pools de liquidez e que vê qual que está pagando mais no momento. Então, existe uma terceira... E aí que começa, por exemplo, a questão até... isso é uma parte do que a gente chama de farming, né? Que são protocolos que procuram o melhor lugar para você deixar as suas criptos agora e para ganhar mais. E eles automatizam isso para você. Uma espécie de leilão? Não tem nada a ver com leilão. A gente está falando de um cara que ele está fazendo a pesquisa de 5 produtos diferentes e ele vai lá, é o cara que gerencia diversos bancos, por exemplo. Então existem 5 bancos que cada banco tem uma aplicação diferente que você pode pôr seu dinheiro e vai ganhar alguma coisa. Então imagina que tem um cara que não é um cara, né? A gente está falando de um outro produto, um outro smart contract. Então este produto, ele vai lá, ele olha os 5 bancos e ele fala, olha, agora está mais legal no banco número 1. Ele vai lá, pega o seu dinheiro que você deixou para ele, né? Deixou para ele administrar, põe no 1. Daí, passa 2 horas, não, agora o 1 tá ruim, vamos mudar pro 2? Vamos, ele muda pro 2. Mas o 2 tá ruim, agora vamos mudar pro 3? Vamos. E ele vai mudando sempre pro que tiver melhor. Mas quando ele tá mudando, ele não... Tudo automático. E quando ele está mudando, ele não está mudando o seu dinheiro. Ele está mudando o dinheiro de um montão de gente que deixou com ele. Então ele faz uma transação única para mudar muito, muito dinheiro de uma vez. Então isso é o início do que a gente chama de auto-farm ou de yield farming, que é isso. Então, o farming é isso, buscar qual é o melhor ponto para ganhar dinheiro no momento. Quem está pagando mais? Então existem protocolos que fazem isso. Tá? Tem o conceito também do yield farming, que é um outro conceito que você deixa suas criptos num lugar e você vai ganhar também para prover liquidez, mas não necessariamente tem que ser em parzinho, tá? E você vai ganhar um outro token em recompensa. Então no Compound, por exemplo, você vai ganhar esse outro token, você pode pegar na própria da Binance que chega a 1 cake, alguma coisa assim. Então você ganha tokens. E aí você pode pegar esses tokens que você está ganhando e pegar e aplicar os próprios tokens. Então a gente tem uma recursividade de você aplicar o que você está ganhando para ganhar mais ainda. Então isso aí já seria um outro produto. Então você vê que a coisa ela vai crescendo de um jeito gigantesco. O que a gente está falando aqui é o seguinte. A pessoa que é leiga, que está chegando agora nesse mercado, que é boa parte da nossa comunidade, que é possível hoje você transitar na rede Ethereum com smart contracts e é possível você monetizar isso de várias formas, né? Monetizar capital de várias formas. Isso quer dizer o quê? Tem muita gente por aí ganhando dinheiro com DeFi Smart Contracts, não é isso? Sim, tem muita gente mexendo com isso, muita gente... trabalhando com isso, né? Eu ouvi falar, eu ainda não, confesso que eu não procurei entender DeFi ainda muito bem. Eu estou mais antigo e estou mais conservador, né? Eu já estou na criptoeconomia e já sou conservador na criptoeconomia. Mas eu cheguei a baixar aqui no meu computador lá acho que é a PancakeSwap, né? O MetaMask. MetaMask, né? Que é uma carteira, sim. Que é uma carteira. E aí de lá eu comecei a fazer pequenas transações com BNB. Estou começando a interagir mais com essa questão do DeFi agora. E eu vi uma movimentação muito grande das pessoas, né? O pessoal sempre falando nos grupos, aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, na própria Blockhouse, o pessoal fala muito, né?
muito legal. E o que é que você vê? E só agora uma pergunta. A gente está falando muito aqui da parte de descentralização dos smart contracts voltada assim para a questão da economia e ganhar dinheiro. Como é que se reflete os smart contracts na parte assim, vamos dizer, de documentação, de registro? Eu vou dizer que o pessoal de direito tem muito interesse nessa área, né? Porque os Peraí, smart antes da contracts... gente falar disso, eu posso ainda falar mais uma coisa de DeFi? Pode, Que eu acho que a fica à gente parou uma coisa vontade. no meio que acho que a gente não pode mudar de assunto, tá? Fica à vontade. Por exemplo, porque a gente parou muito no meio, assim. Eu queria falar pelo menos mais Vamos uns dois lá. tópicos Quem importantes manda, antes de falar de documentação, que documentação não tem nada a ver com DeFi. Então, mas quem vamos manda falar mais de aqui, DeFi primeiro. quem manda aqui é É. você. Vamos lá. Então, duas coisas. Primeiro, tudo isso que eu falei, a gente está falando de decentralized. Então, a gente está falando de descentralizado. Isso quer dizer o quê? O que você acabou de falar, que você fez. Você está fazendo isso a partir de uma carteira sua, pessoal, que ou está no seu celular, ou é uma extensão do seu computador, mas ela é sua. O dinheiro, ele não está numa exchange centralizada. O dinheiro, ele está na sua carteira e você autoriza smart contracts a usar as suas criptos. É diferente de quando a gente falou até de Binance, aí vamos falar de que seja de Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit, que são exchanges centralizadas. Como é que é uma exchange centralizada? Você deposita o seu dinheiro na exchange, seja ele real ou seja ele uma cripto. A partir desse momento ele não é mais seu. Tá? Ele é da exchange que tem o controle das chaves desse dinheiro. Quem pode tirar ou movimentar esse dinheiro não é mais você, são somente eles. E eles anotam num banco de dados deles, eles podiam anotar num caderno, o que seja, que você depositou tanto para eles e que daí você vai comprar e vender de outras pessoas que também depositaram com eles e que estão no livro de ofertas deles. Tá? Então, Intermediador. isso é É um super importante. intermediador. Ele é um intermediador, muito bem. Então, o que acontece nesse caso é que, assim, quando você quer sacar, você acredita que eles vão realmente te dar o seu dinheiro de volta. E é o que normalmente acontece. Mas, eles têm um alvo maior aí, por exemplo, de ataques, tal. Eles são mais vulneráveis, normalmente. Mas, eles estão, assim, cuidando do seu dinheiro. Então, você tem que tomar cuidado que, assim, quando a gente vem para o universo das finanças descentralizadas, você é o dono da sua chave privada, então você é o dono das suas senhas, você cuida do seu dinheiro. Eu gosto muito de dizer que é como se você perde R$ 100 na rua, ninguém vai te devolver. Então, você é responsável por não deixar os seus R$ 100 cair na rua. Isso. Da mesma forma, você tem que cuidar das suas senhas e do que a gente chama de frases de backup, chaves. Você tem chave que a gente fala é um conjunto de letrinha, tá? Você tem que cuidar muito disso. Perdeu essas coisas, já era. Não tem, você não vai ligar no banco para o banco te dar outra. Não tem banco. Você perdeu, nunca mais. Então, é muito importante a gente saber esse lado das finanças descentralizadas e tem que estudar bastante, Estudar. tá? Então, isso é uma coisa importante. Outro termo que, antes de ir para falar de documentação, que eu queria falar ainda de DeFi, é o termo do Open Finance que eu falei. Então, Open Finance é muito a questão de que, como eu falei, os Money Legos, os protocolos, um vai sendo construído em cima do outro, né? E isso vai criando o que a gente chama de economia aberta, que é o próprio Open Finance. E criam oportunidades para que pessoas que, inclusive são desbancarizadas, não podem, às vezes, não têm condição de ter conta em banco, ou o banco não aceita a pessoa, ou o banco fecha a conta da pessoa. No universo das finanças descentralizadas ou de Open Finance, isso aqui é completamente para todo mundo. Então, Open Finance quer dizer isso. A gente está falando de finanças abertas para todo mundo, democráticas. Qualquer um pode participar. Então, esses termos são muito importantes. DeFi, Money Legos, que são essas composições que um produto usa o outro, e Open Finance, é para todo mundo. Inclusive, a gente está falando de interoperabilidade de redes. Porque quando a gente fala em finanças descentralizadas, a gente pensa muito em Ethereum, né? Mas você mesmo falou que você tem feito algumas coisas na Binance Smart Chain.
A Binance Smart Chain, ela é mais centralizada que o Ethereum. Então, cada um sabe os riscos e as suas escolhas. Isso. Então, se você está indo para um lugar mais centralizado, você está mais vulnerável, então, ao dono, né, do lugar, mas você pode estar fazendo algumas coisas interessantes ali. Tem até, digamos assim, está numa época boa de lucros ali, né? Por outro lado, você pode, eu conheço muita gente, por exemplo, que está indo para o RSK. Então, a RSK, ela é uma plataforma, por exemplo, do Bitcoin, baseada em Bitcoin, que são os mesmos mineradores do Bitcoin, mas é uma plataforma que eu executo os smart contracts compatíveis com o Ethereum. Então, imagina que você pode pegar igual a Binance, né? A Binance usa os smart contracts do Ethereum, mas na rede deles. A RSK também usa os smart contracts do Ethereum, mas numa rede dela própria, que é baseada com Bitcoin. Então, quem tem Bitcoin muda para RBTC e começa a fazer finanças descentralizadas em Bitcoin. Então, eu estou vendo isso está crescendo muito esse ano. É fantástico também. Então, é importante a gente entender isso, que o universo das finanças descentralizadas, ele é gigantesco. Além dessas coisas todas que eu falei, a gente pode falar também, imagina que quando você tem um smart contract que está fazendo tudo de maneira automática, né, aí, do jeito que a gente está falando, você pode começar a receber dinheiro, juros por hora, juros por minuto. Quando você vai, às vezes, em algum protocolo desses de DeFi, de farming, eles têm uma métrica lá que seria o equivalente de juros por ano. Mas aquilo lá nunca vai ser verdade, porque só faria sentido se aqueles juros fosse o mesmo durante um ano. Na prática, aquilo lá muda de bloco a bloco, muda a cada 15 segundos. Sim, mas aquilo é uma previsão. Tá? Mas é interessante conhecer isso. Você vai ver um valor, nossa, eu vou ganhar 30% no ano. Se as condições não mudarem, sim. Só que a condição muda a cada bloco. Então é só para saber que não é bem assim. Imagina, por exemplo, que você pode fazer o que a gente chama de flash loan. E assim, loan é importante. Então, empréstimos. Quem empresta e quem pega empréstimo é muito importante nesse universo. Porque você consegue pegar empréstimos com outros colaterais, ou às vezes até sem garantia, já eu explico, e você consegue também emprestar. Então, quem empresta também ganha dinheiro aí emprestando. Quem pega emprestado, às vezes pega o emprestado em um lugar para usar em outro e devolver, e ganha dinheiro também, mesmo pagando o empréstimo. Então, a gente tem um círculo aí de economia gigantesco, que eu acho fantástico. E quando eu ia falar dos flash loans, né? Imagina que no mesmo bloco do Ethereum, em 15 segundos, você faz um empréstimo, usa em outro protocolo e paga o empréstimo, e fica com lucro. Isso acontece, é de verdade. 15 segundos. Então, por isso que eu falo, esse universo é muito fantástico. A gente tem, por exemplo, um projeto de loteria relacionado a finanças descentralizadas, onde você faz aposta, mas ninguém perde. Então, tem o cara que ganha mais, mas você tem o cara que recebe de volta um pouquinho. E tudo isso feito por smart contract, tudo isso automatizado. Então, nossa, eu acho assim, todas essas coisas elas são fantásticas demais, né? Assim. E muita mudança em muito pouco tempo, né, Sol? Muita mudança em muito pouco tempo. As coisas parecem que surgiram assim e já tem muita gente estudando, muita gente trabalhando com isso. E muita gente ainda que nem abriu o olho. Isso aqui. Ai, deixa eu te falar mais 2 projetos legais que eu lembrei agora. Ai, quando eu falo de DeFi, eu fico muito empolgada. Assim, mas muito mesmo. Olha só, um deles que eu acho o máximo, assim, até são desenvolvidos por brasileiros também, tá? Que é o pessoal da Pods Finance. Então, é pods.finance, que eles estão criando opções. Então, porque quem é que controla a opção em Bolsa de Valores? É só a B3, né? Para você fazer uma opção de alguma coisa, tem que lançar pela B3. Agora, imagina você ter uma plataforma de opções descentralizadas, onde qualquer um pode criar opção. Então, imagina que você tem uma casa, você quer criar uma opção na qual você vai vender a sua casa por um determinado valor. Você está garantindo que você vai vender a sua casa para quem comprar a opção por esse valor. Alguém acredita que a sua casa vai valer muito mais do que esse valor que você quer receber. Então a pessoa compra. Então você tem a garantia que você vai ter aquele valor e o cara que acredita mais tem a garantia de que ele vai ter lucro depois. E você pode fazer isso com qualquer coisa, com uma casa, com um carro, com qualquer ativo virtual ou ativo físico. Então essa é a ideia da Pods que eles estão criando. Esse é um outro projeto fantástico, assim. E aí você vê assim, isso não existe no mundo tradicional. Assim, outro projeto que eu amo de paixão chama RAI.
Então, a RAI é uma stable também, mas não é bem uma stablecoin. Eles falam que eles são um ativo estável, e esse ativo ele pode variar um pouquinho de preço, mas você também você meio que emite esse ativo colocando outros colaterais, mas, de novo, você está num ativo estável, que não é estável com dólar, ele é estável por ele mesmo, e que você pode também pegar o RAI e usar não em compound, mas você consegue usar em DeFi, pelo menos na Uniswap. Tem mais um outro protocolo que eu também investi, que eu já não lembro mais, mas você pode usar esse em outras coisas, e aí crescer com isso. Então é outro projeto fantástico, assim. Que legal, que legal. Muita coisa, é muita coisa. É por isso que assim, esse universo de criptoativos, né? Esse mercado ele é muito vasto e a gente sabe, a gente que conhece um pouco, a gente sabe que é só a pontinha do iceberg, que muita coisa vai mudar por aí. Tem muita coisa aí que vai mudar, né? E eu fico pensando assim, às vezes, como é que, né, o tradicional olha para isso? Como é que o tradicional enxerga isso, né? A princípio, como uma grande ameaça, mas eu acredito que com o passar do tempo, as coisas vão se ajustando, né? Até porque eles não têm como ficar fora disso. É uma coisa que não tem como negar mais, é uma viagem sem volta. A gente está vivendo num contexto hoje que tudo hoje, assim como hoje tudo gira em torno da internet, né? Que a internet lá nos anos 90, 80, 90, quando começou, muita gente pensava que era uma modinha. E hoje ninguém vive sem internet. E eu acredito que esse universo vai ser assim daqui a uns anos. Ninguém mais vai conseguir viver sem esse universo de cripto, de contratos inteligentes. Tudo isso que está nascendo agora e que vai evoluir muito mais, vai ser muito difícil. A gente não consegue nem imaginar como é que vai ser. Né? Mas assim, você tinha me perguntado de outra parte mais ali de documentação. Me pergunta de novo. Muita gente, eu falo, muita gente até me pergunta, às vezes eu mesmo não sei explicar, muita gente pergunta, por exemplo, o pessoal de direito, de advocacia, o pessoal de registro, cartório, né? Eu já li notícias que tem se usado muito contratos inteligentes. Aí eu queria que você explicasse a diferença entre DeFi e contratos inteligentes, né? E falasse como é que você vê esse mercado, como é que você vê essa expansão também dessa questão desses registros, porque quando você registra no contrato é imutável, né? Você não consegue mudar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Primeiro, DeFi não existe sem contratos inteligentes, né? Então, primeiro existiram os contratos inteligentes e DeFi é uma das formas de utilizar os contratos inteligentes. Então, até para a gente contextualizar smart contract, ou que seja, contrato inteligente, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não é smart, não é contract. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nada de inteligente nele, tá? Então, foram regras programadas, ele faz exatamente o que foi programado, até por isso que a gente está falando que ele é imutável, e ele não é um contrato. Então, quando a gente pensa pelo lado jurídico, e acho que mais pra frente você vai convidar a gente aí, tem um monte de advogado cripto bom aí para você convidar e trazer aqui pro programa, né, para eles falarem, assim, não é um contrato no sentido jurídico. Então, o que é esse negócio, meu? Não é contrato, não é inteligente, o que é isso? É um programa de computador, como qualquer outro. A questão é, quem criou esse termo Smart Contract foi o Nick Szabo em 1996, 97. Agora, olha que o Bitcoin, assim, o white paper, ele foi publicado em 2008, a rede do Bitcoin começou a funcionar em 2009, Ethereum em 2015, ou seja, o Nick Szabo em 96, 97, ele era um visionário. Ele criou um conceito numa época que não tinha blockchain, que não tinha um lugar, um ambiente viável para executar aquilo que ele criou. E ele chamou de Smart Contract. Por isso que se chama de Smart Contract até hoje. E, inclusive, assim, o Nick Szabo, ele é criptógrafo, ele é advogado e ele é um cientista da computação. Então, ele junta essas coisas e acho que por isso até que vem daí o nome Smart Contract. Mas o Smart Contract nada mais é do que um programa de computador que tem suas regras, se fizer isso, faz aquilo, se for para determinada condição, faz outra, e que deixa as regras muito certas, que você não pode alterar no meio do caminho, e está publicado no blockchain. Então, isso que é o Smart Contract.
Eu gosto muito de dizer, por exemplo, que a vending machine, aquela maquininha que a gente escolhe um refrigerante, paga, ela Sim, te dá o refrigerante, que não tem ninguém perto, seria o ancestral do Smart Content, que é uma das primeiras formas automatizadas aí. sim, sim, E quando a sim. gente fala do Smart Content, uma coisa muito importante é que quando a gente fala que ele é imutável, o que é imutável é o código. O Então eu não código. posso mudar as regras do negócio, mas os dados que eu coloco lá dentro eu posso mudar. Então se eu, por exemplo, coloco uma variável onde eu gravo o meu nome lá dentro e no meu Smart Content eu tenho uma função que deixa eu alterar o nome que está gravado, a gente pode fazer uma transação e ao invés de colocar o meu nome, colocar o seu. Mas o que vai acontecer? Vai ter a transação que guardou o meu nome, depois vai ter outra transação que guardou o seu. Ou seja, a gente tem uma transação para cada alteração e a gente tem um histórico de auditoria de tudo o que aconteceu. Então, isso que é interessante. Até mesmo os dados que são mutáveis, existe um histórico de auditoria de toda a alteração que teve lá dentro. Entendi. Isso é. Não, você conseguiu sintetizar e explicar de uma forma agora bem tranquila, né? Acho que deu para todo mundo entender que nada mais é do que um programa de computador com suas funções muito No bem blockchain. definidas, né? E você trouxe para a gente essa questão histórica do nome, né? Do Smart Contract. E o interessante é a tecnologia, ela nasce antes do meio em que ela vai navegar, que ela vai, ou seja, É, permear, o que ela vai interagir. Isso que é muito sim, legal, quer dizer, vem fantástico. de uma pessoa que é visionária, estava lá à frente do seu Uhum. tempo, e a coisa ficou, e agora quando vem que surge o Bitcoin, surge a rede Ethereum, aí esse programa, ele acha um ambiente ideal para que ele possa, né, interagir e acontecer o que acontece hoje no mundo, né, nesse universo aí. Muito legal, muito Isso mesmo. interessante. Muito interessante, É. você sintetizou bem. E aí, em cima disso tudo, hoje, só, o que é que a gente está vendo aí de novo em aplicações? Né? Vamos falar um pouquinho de aplicações. Onde é que você pode aplicar hoje os contratos inteligentes? Em qualquer área, em qualquer lugar? Então, assim, a aplicação de Smart Contracts serve para tudo, né? Eu acabo trazendo mais essas aplicações voltadas, então, para as finanças descentralizadas, né? Que, por exemplo, a gente falou aí dois casos, né? Então, a gente falou esse caso dos... A gente já falou alguns, né? Então, um é o caso do conceito da Uniswap, esse Da tipo de Uniswap? exchange que tem o AMM, porque esse tipo de exchange com conceito de pool liquidez é uma aplicação grande. Outro caso importante são esses casos de empréstimos de ativos. Então, um outro até aplicativo bom, aí um protocolo bom que a gente fala é a Compound, onde você pode depositar suas criptos na Compound e ele vai ficar como, então, colateral para outras coisas que as outras pessoas queiram fazer e você recebe uma recompensa por isso. Então, aí a gente está falando de um outro tipo. Eu também falei da questão então, desses empréstimos, né? Tanto dos empréstimos tradicionais quanto dos flash loans. E, Sim. inclusive, quando os flash loans começaram, ele até foram usados os flash loans para explorar vulnerabilidades aí de protocolos de smart contract. Então, eu lembro, por exemplo, eu estava em Denver o ano passado, foi até a última viagem presencial, né, do ano passado, aí antes da pandemia, início de pandemia, e a gente estava no hackathon, é o maior hackathon que tem. O hackathon de Denver é o melhor, é o maior hackathon aí de Ethereum, e um dos protocolos que estava lá expondo foi hackeado lá com flash loans. Você Fecharam tem, stand ali tudo, para tudo. você tem um título, né, em relação a isso aí. Você conseguiu uma Tenho. coisa. Tenho três, para falar a verdade. Então eu Pronto, fala ganhei pra alguns gente. prêmios, né, em hackathons. Eu comecei, o primeiro foi em Nova York, em maio no ano passado não, maio de 2019, que eu ganhei um prêmio fazendo um robô de arbitragem para uma exchange descentralizada, mas aquele tipo de book de ofertas, que era da Sim. AirSwap. Então eu fiz um robô de arbitragem usando eles, e eu ganhei um prêmio deles lá. Depois, em 2019, também em Berlim, eu ganhei um outro prêmio usando aí outro blockchain. Era um hackathon de Ethereum, mas a Waves, que era outro blockchain, estava lá também.
e eu fiz um jogo com eles e ganhei um prêmio. E depois, aí esse de Denver que eu falei, né, o melhor hackathon aí de todos, eu ganhei um prêmio que assim, nossa, eu me orgulho muito, porque eu ganhei um prêmio do governo do estado do Colorado. Você consegue imaginar o governo de um estado patrocinando um hackathon e dando prêmio? Gente, Que meu olho legal. brilha, assim, isso pra mim é arrepia, é fantástico. E eu ganhei um prêmio fazendo um projeto de uma solução de documentação para eles no hackathon. Então, esses foram os prêmios aí que eu ganhei. E até falando de evento, eu até não sei se você sabe onde eu tô agora, ou o que, que eu acabei fazendo. Eu tô em Miami no momento. Eu soube que você E eu estava vim indo para pra cá. França, estava em Miami, ia Agora para sexta-feira. França. Então, é uma longa história, e é uma longa história mesmo, né? Porque a conferência, teve uma conferência presencial aqui em Miami, que foi a Bitcoin Conference, foi no início de junho. E tava ali assim, maio, meio de maio, para falar a verdade, 9 de maio, eu não tinha certeza que a conferência ia ser presencial, mas quando eu percebi que ia ser mesmo, eu falei, eu vou. Só que para entrar nos Estados Unidos, a gente não podia ir do Brasil para os Estados Unidos. Eu fui para o México, então uma semana depois, 16 de maio, fui para Cancún, fiquei 2 semanas em Cancún para conseguir entrar nos Estados Unidos. Legal, entrei aqui. Aí depois que eu entrei aqui, então vim direto para a conferência, até fui vacinada aqui, tudo bonitinho. Aí, legal, eu fiquei aqui na conferência, eu pretendia voltar para o Brasil e agora, sexta-feira, ir para a França, porque eu sou palestrante numa conferência de Ethereum lá na França semana que vem. Aí o que eu descobri? Mesmo sendo vacinada, mesmo com as mudanças que já tem aí, com as aberturas de fronteiras, a gente ainda não consegue do Brasil direto para a Europa. Então eu fiquei por aqui. Então eu estou aqui desde o início de junho E aí para eu tá, poder ir para Paris. mas você não tá de castigo, né? Tá bem aí. Não, não, tá tudo bem. E fora eu tô trabalhando normal, né? Inclusive eu tinha tirado férias basicamente um mês antes de eu decidir viajar. Então todas as minhas viagens foram Ótimo. trabalhando. Eu trabalhando dos lugares bons, né? Porque assim, trabalhando da praia, trabalhando da Ah, piscina, trabalhando fantástico. de onde tivesse. Mas Essa trabalhei liberdade muito, que, assim, que confesso esse que mundo trabalhei muito. permite é muito É, interessante. Isso é muito é. legal. Sol, E agora, me fala uma sexta-feira, coisa. então eu vou para a França e, nossa, eu estou muito empolgada porque, além do evento principal, que é a Ethereum Community Conference, né, de novo, é uma semana de eventos de blockchain e isso faz toda a diferença. E mesmo aqui na conferência de Bitcoin, que assim, eu vim para assistir, mas eu fiz uma palestra aqui, eu fiz uma palestra sobre RSK no Meetup e, nossa, assim, poder olhar no olho das pessoas de novo, ver as pessoas te acompanhando ali na frente, é uma coisa Legal. muito importante, assim. Eu estou muito feliz que agora as pessoas estão sendo vacinadas e que em breve a gente vai poder fazer isso de novo aí no Brasil e aí em Salvador. Sim, aqui em Salvador é justamente isso, é isso que a gente É, quer fazer aqui, porque a gente sabe que a comunidade cripto está todo mundo com vontade de se ver, de se abraçar, de bater um papo, de sim. trocar uma ideia assim pessoalmente. Então eu acho que o Start Cripto aqui vai ser fantástico, né? Então eu vou aproveitando, deixando a data de novo, pessoal, aí 27 de novembro de 2021, com a presença da Sol aqui em Salvador, né? A gente vai estar no início de verão, uma época boa, excelente. Mas só me Muito fala bom. como é que você enxerga hoje dentro da academia? Vamos lá, dentro do campo acadêmico, se você sabe como é que tem esses trabalhos, a nível de Brasil, o Brasil tá encarando isso, os jovens brasileiros, você percebe alguma mudança, algum direcionamento dos jovens brasileiros que estão na universidade hoje para essa área? Olha, eu não consigo, assim, isso eu não percebo, mas o que eu posso te dizer são duas coisas distintas. Existe, por exemplo, a pós-graduação da FIAP em blockchain, que eu sou professora também. Existem outros cursos que eles estão incluindo o blockchain. Então, lá de Paris mesmo, eu tenho que dar uma aula no mestrado, não é um mestrado, mas é uma aula no MBA da USP, que eu vou dar a primeira aula de lá, a segunda aula do Brasil. Eu já dei aula também em cursos de especialização da GV. Então, eu vejo as faculdades brasileiras também se movimentando. Além das faculdades, tem a Blockchain Academy também, super tradicional aí no ensino de blockchain. Tem os cursos muito bons. Eu comecei lá até em 2017. Em 2018 já virei professora. Para falar a verdade, até no final do meu curso mesmo, lá em 2017, já estava dando aula.
E então eu vejo esse lado. Agora, o que eu posso falar para quem estiver assistindo e for desenvolvedor ou estiver estudando e não estiver se especializando em blockchain, venha. A demanda por profissional está muito grande. Eu recuso propostas semanalmente porque eu não dou conta. Eu trabalho além do que eu consigo para pegar uns projetos extras, porque as pessoas, assim, é gente que eu conheço, é gente que precisa, é projeto bom. Eu olho o projeto e falo, gente, eu preciso participar disso, e por isso que eu sei que eu trabalho muito mais até do que eu poderia estar curtindo mais, eu não estou também, porque tem uma demanda muito grande e os projetos são sensacionais. Então tem muito projeto bom precisando de gente. Eu recomendo aí. Quem quiser começar do zero mesmo, eu criei na RSK a Academy, que vocês podem aí ver algumas coisinhas. Então eu vou escrever aqui no chat para vocês, tá? Escreve Então, aí. Tem algumas perguntas, inclusive tem algumas perguntas aí. Eu vou abrir no final para a gente responder. Então aqui, ó, eu pus aí o academy.rsk.dev.br. Ele é um curso introdutório para desenvolvedores, tá? Então vocês podem começar com esse. Outra coisa, quem quiser, por exemplo, ver outros eventos que eu participei e que de repente pode ajudar vocês, porque eu dou muita aula, eu faço muito workshop ao vivo aí pelo mundo. Então se vocês forem, por exemplo, no meu site, que eu acabei de pôr no chat aí também, tá? Que é o solange.dev. Aí vocês também conseguem ver, tem evento em português, inglês e espanhol. Vai na parte de eventos que vocês vão ver um monte de coisa que eu já ensinei. Tem tutorial para Ethereum, tem tutorial para RSK. Então eu acho que isso ajuda bastante aí o pessoal a começar, tá? Mas é isso, a demanda tá gigante. Vem para esse mundo que tem trabalho. Tá vendo, pessoal? Sigam consolidação. O pessoal tá fazendo perguntas. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, bote na caixinha aí, que a gente vai abrir uns 5 minutinhos antes aqui de terminar aqui o nosso papo para responder essas perguntas, ok? Então, só quer dizer que o mercado, eu tenho um professor da universidade lá do Ceará que vai estar participando do nosso evento com a gente. Eu já fiz uma live com ele também, o professor Jefferson. E a gente estava conversando em relação a isso, né? Que ele tem alguns bons projetos dentro da academia, dentro da universidade, bem legais, e que a coisa está crescendo muito, muito forte, né? E é o que a gente estava falando aqui. Vai tomar uma proporção que eu acredito que vai chegar a hora que vai estar escasso de gente para trabalhar, né? Porque é questão de conhecimento. E agora é uma área que exige muito conhecimento. E o interessante, o que eu pude perceber, é que não necessariamente é um conhecimento como a gente tem na academia. Na academia a gente tem algo muito amplo, muito vasto. A gente faz uma faculdade e tem coisas que a gente não usa a vida inteira, né? Gente, eu não estou dizendo a ninguém aqui para não fazer faculdade, não. Mas nessa área, não. Nessa área, às vezes, a pessoa que é autodidata, que gosta desse tema, gosta desse assunto, ela vai a fundo e ela realmente consegue, né? Êxito nessa profissão. Um comentário assim até sobre que assim eu também já até pensei muito assim, nossa, quanta coisa que eu aprendi na faculdade e não usei. Mas o que eu percebi depois, sabe, muitos anos depois de eu ter aprendido aquilo e não ter usado, foi que aquelas coisas elas me prepararam em termos de intelectual. Eu posso não ter usado o conhecimento em si, mas aquilo desenvolveu a minha mente de uma forma que me ajudou a aprender outras coisas que foram úteis. Então hoje eu acredito que todo o conhecimento que a gente aprende, ele é importante. E mesmo que vocês não aprendam o blockchain na faculdade, que aprenda a parte, as coisas se complementam, né? É importante estudar tudo. Eu, por exemplo, eu tenho essa experiência, eu fiz duas faculdades e hoje eu digo que eu aprendi nas entrelinhas, muito mais, né, que serve hoje para o convívio e tal. Mas eu vou ver aqui como é que estão essas perguntas aqui. Vamos começar a responder, vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Boa. Falando de formação, eu fiz ciência da computação, também fiz pedagogia, depois fiz pós-graduação em coaching e fiz mestrado em cryptocurrencies. Então também fiz um monte de coisa aí que elas só se complementaram. Eu fiquei na engenharia e na administração mesmo, não quis mais estudar. Boa. Mas assim, sou apaixonado pelo mercado, né? O mercado que eu tô desde e caí de paraquedas literalmente nesse mercado.
eu trabalhava com turismo, eu conto sempre essa história, tinha pousada e chegou lá um australiano uma vez e queria pagar com Bitcoin. E aí foi que eu vim saber o que era Bitcoin, e aí foi que eu comecei a entrar, a ser entusiasta disso. De lá para cá, em Salvador, a gente já formatou 3 eventos, fizemos 2 cursos de trade também, oferecemos aqui para o pessoal, mas sempre com esse viés de trazer informação. O Start Crypto, ele está sendo criado, e foi criado para isso, para trazer informação, trazer conhecimento, né? Porque tem muita informação por aí, mas nem sempre a informação é de qualidade. Então você precisa ter informação de qualidade, porque a rede ela é muito vasta, a internet está aí, então você consegue muita coisa. E a gente precisa ter um direcionamento de pessoas como você, pessoas como o Fausto Botelho, que vai estar, como a Ana Paula, né, que do Declarando Bitcoin, como o Trader Antifrágil, como o professor Jefferson. Quer dizer, uma galera muito legal que vai estar no evento, né, e falando com propriedade desse mundo, desse universo, desse mercado. Isso vai ser excelente, excelente. Aí eu vi uma pessoa me perguntando aonde que eu fiz, né? Peraí, antes dessa, até respondendo relacionado à educação, então o mestrado de cryptocurrencies é na Universidade da Nicosia, tá? Então é em inglês, e tem a pós-graduação em blockchain da FIAP de São Paulo, que já assim é em português e até sou eu, tem grandes nomes aí também dando aula que vale a pena, tá? E aí eu vi a pergunta da atualização do Bitcoin, né? Essa? Isso. A pergunta aí do então, Faleson. Falar sobre a atualização do Bitcoin. Então, a atualização do Bitcoin, que é o Taproot, a gente está falando do Taproot, né? O Taproot, ele é uma espécie de programação que a gente vai conseguir fazer no Bitcoin, mas assim, não é o conceito de smart contract do jeito que a gente conhece, mas já vai ser uma evolução para o Bitcoin. A gente já vai ter umas, digamos assim, algumas vantagens extras aí no Bitcoin em relação ao que é hoje, tá? Mas uma coisa interessante quando a gente fala de Bitcoin e Ethereum, é a forma como as coisas acontecem, né? Que da mesma forma tem uma atualização agora no Ethereum em agosto, né? Que já está em testnet, eles vão pôr na mainnet, que uma parte das taxas de mineração elas vão ser queimadas, não vão mais para os mineradores. Isso vai diminuir a quantidade de Ethers no mercado. E o Ethereum tem atualização toda hora, né? Que teve uma em maio para junho, que está tendo outra agora. O Bitcoin ele leva um tempo muito maior para ter uma atualização, porque eles são até formas de consenso diferente. E quando eu falo consenso, os dois estão Proof of Work, mas eu falo a forma da comunidade lidar com as atualizações. Eu estou falando de consenso de pessoas. Então eu acho isso muito interessante. Bem legal, bem legal. E qual era a outra pergunta? Deixa eu ver. Estou vendo aqui. Tem a Carol. Mas a Carol você já respondeu. Carol K, que é o Então, uma coisa eu vou complementar, né? Carol, o que eu diria que assim, em relação à especialização, óbvio que faltam desenvolvedores, mas precisa de gente das outras áreas também. Porque precisa de marketing ali? Precisa. Então, na própria RSK, agora eu estou indicando uma pessoa para cuidar das partes de tradução em português, porque eu estava fazendo isso também, e daí eu estou também tomando outros rumos, tal. Então, assim, precisa de gente que entenda de marketing, que entenda de cryptocurrency. Não dá para qualquer um fazer as coisas, tem que ser alguém que entenda disso também. Precisa de um administrador que entenda de cryptocurrencies. Precisa de um gerente de projeto que entenda um projeto relacionado a blockchain. Um arquiteto focado que entende smart contract, que sabe que o desenvolvimento é completamente diferente de um sistema tradicional. Então, eu vejo que assim, todas as áreas você pode pegar advogado. Quanto advogado aí que está se especializando em blockchain e que tem demanda para isso? Então, todas as áreas, se você tem a sua área de trabalho e você quer se especializar em blockchain, estude e se especialize, porque você consegue juntar as duas coisas. Isso é fundamental. Isso é ótimo. Isso é engraçado, porque como você falou aí, ou seja, o início de uma coisa, né? No caso, a blockchain, ela começa, né? A gente está vendo o blockchain aí nascendo agora no início. E o que ela vem puxando tudo que já existe, só que com um grau a mais, porque a pessoa para atuar na área, ela precisa não só entender da área dela,
mas entender também do novo, do que está chegando agora, no caso, a blockchain, né? Então, isso vai trazer uma transformação, assim, gradativamente, eu acho que em todas as áreas de atuação. Como você falou, o engenheiro, o administrador, o marketing, acho que todo mundo, né? Então, isso é bem legal. Uhum. Bem Sim, legal com mesmo. certeza. Então, Sol, estamos chegando aqui. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Ah, se você acredita no sucesso do Smart Nations, como está As acontecendo? machinations. Smart Nation em Malta, né? Não tenho, Thelma, não tenho opinião formada sobre isso, assim. Não, eu teria que estudar mais para eu poder responder isso para você. Eu prefiro não opinar porque eu não estou acompanhando tanto. O que eu posso falar, assim, eu vou te falar outra coisa, tá? Quando a gente está falando de adoção governamental, uma coisa que eu tenho acompanhado de perto é, por exemplo, a adoção do Bitcoin por El Salvador. Esse eu posso falar que esse eu acompanho de perto. Esse eu vi o anúncio dele aqui na conferência de Bitcoin, gente, um anúncio arrepiante, o cara chorando no palco, a gente também. E nessa hora foi muito interessante, porque eu não estava no salão principal, eu estava lá fora. O salão principal, imagina que era um salão com 4.000 pessoas, lotado o tempo inteiro. E a Muita gente. O gente. evento tinha 12.000 pessoas. Muito louco, assim, muito bom mesmo. Eu estava do lado de fora, até num dos telões abertos. Então estava eu numa área de bar ali, restaurante, telão aberto. Eu e meio mundo levantando para aplaudir em pé. O cara estava lá dentro, o cara não sabe que a gente estava lá aplaudindo em pé ele. Mas assim, a emoção foi tanta das pessoas que gerou isso. Isso foi muito legal, assim. E depois a gente viu, né? Porque foi o anúncio aqui na conferência, depois foi a aprovação oficial. Agora, mas é interessante que eles não vão fazer isso de uma forma irresponsável. Eles não vão colocar todo mundo numa carteira completamente descentralizada. Então, El Entendi. Salvador, eles estão primeiro criando uma carteira intermediária que tem um certo grau de centralização com eles, para a pessoa se acostumar com isso, mas isso já é um pulo para depois ela usar o Bitcoin sozinha. Então eu estou Entendi. gostando muito da trajetória deles para isso. Tá muito interessante. Que legal, som. Isso é muito, muito. Foi, acho que foi um impacto, foi marcante. Acho que essa é uma das notícias sobre Bitcoin que vão ficar para a história, né? É uma Sim, delas com aí que vai ficar certeza. para a história. Mas é isso, Sol. A gente está chegando aí no finalzinho, 2 minutos da nossa live. Eu queria realmente, antes de deixar você falar as considerações finais, eu queria agradecer ao pessoal que está aqui, que está presente na comunidade, agradecer mais uma vez ao seu tempo, a sua disponibilidade, a sua presença aqui, a sua presença aqui em novembro, no dia 27, no nosso evento no Start Crypto. Seja muito bem-vinda. Salvador vai estar esperando você de braços e coração abertos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações, sua mensagem final para essa galera que está aí ouvindo a gente. Boa. Bom, e eu espero assim, se eu não tiver outras, que agora eu estou voltando a viajar, né? Eu até espero que eu não tenha outras viagens por perto, que daí eu não vou ficar só no evento não. Quero ver se eu passo umas 2 semaninhas aí, pelo menos, trabalhando daí. Porque agora que eu descobri que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu quero mais aproveitar Salvador. Oh, que bom, e Então com isso vai ser certeza. divertido. Vai Vai, ser bem vai. Você já divertido. conhece aqui? Já veio aqui? Você já veio Já, aqui? já fui. Já? Faz tempo que eu não vou, mas já Salvador é fui. outra cidade. Salvador Até, é outra cidade. Tá sim. super, tá bem legal. Então, o espaço que a gente vai ter o evento centro de convenções é um espaço novo. Não foi nem inaugurado direito, porque quando inaugurou foi logo quando começou a pandemia. Então, é um espaço Uhum. super novo, super legal. E eu queria aproveitar o pessoal que está aí, me despedir só de você mais uma vez. Falar ao pessoal que está chegando agora que a live vai ficar gravada, certo? Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode assistir. E chamar essa galera que ainda não segue a comunidade, que clica aí, galera, segue a comunidade, fica por dentro aí, que a gente vai estar trazendo mais temas, mais pessoas para falar sobre esse universo e Boa. informações sobre o evento, ok? Então eu gostaria de dar um Muito bom. beijão só para você, uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e um forte abraço. Boa noite. Boa noite, Bom, tchau, gente, meus tchau. contatos eu passei para vocês, né? Então, ali com solange.dev, vocês me acham lá. Quem quiser me achar nas redes sociais também, pega meu nome e sobrenome tudo junto, que é Solange Gueiros. Vocês podem me achar em todos os cantos. Dica: Twitter é onde eu posto os lugares, as conferências, o que eu estou passando. Então, vale a pena seguir o Twitter. Quem quiser algum contrato profissional aí, LinkedIn. Tá bom?
Então é isso, galera, tchau aí pessoal, até todo mundo aí mais. acessa as redes sociais da Sol, entra lá no site dela, vamos lá, vamos movimentar essa rede. Um forte abraço a todos. Tchau pessoal. Tchau, tchau, tchau.